Karaokê Lovers! Bom dia, boa tarde e boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Você que gosta de karaokê, o mundo do karaokê, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma pessoa... Curiosidade, viu, gente? Vocês vão conhecer... Tô aqui não. Não quero falar com você. Tô aqui não. Tá brincando? Não vim. Tô brincando. Hoje, além do meu amigo, parceiro, Marcos Muniz. Boa tarde, bom dia, boa noite, Marcos. Tudo bom, Renato. Então, eu vou ser bonzinho hoje. Vou até deixar você apresentar. Nossa. Vou. Você tá bonzinho, né? Eu tô. É o calor. A curiosidade de hoje, galera, nós estamos aqui com um professor de karaokê. Vocês sabiam que isso existe? E agora ele vai contar pra gente como isso funciona. Mas além disso, ele é professor de música, ele é psicólogo, professor de canto e dá aula não só para as pessoas que querem cantar no karaokê, mas que querem aprender a cantar. Com vocês, Alexandre Kawahara! Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite aqui, principalmente para falar desse tema aí que o pessoal adora tanto e eu também, né? Para cantar no karaokê, enfim, música é entretenimento, né? O pessoal sempre que tá triste ou feliz e tudo tem música, né? Com certeza. E aí, para começar assim, Alexandre, pra gente começar a entender, você é formado em música? Isso, eu me formei, eu comecei inicialmente, né, como bacharelado em bateria e percussão, depois eu mudei para licenciatura, que tem uma ênfase assim, em educação, né? Nesse meio tempo eu sempre participei de cantando em bandas, eu sempre cantei, né, porque o meu início eu considero, né, que foi lá criança, meus pais karaokeiros, né, muitos fins de semana passando a noite em claro cantando lá. Mas eles iam no karaokê ou eles tinham uma casa de karaokê? Não, eles iam. Frequentadores. Isso. E levava você pequenininho. Quando eu era muito novinho não dava, né, eu ficava com a minha avó e tal, mas depois eu fiquei maiorzinho, queria ir. Eu adorava ficar correndo com aquelas luzes piscando lá nas casas lá, eu nem lembro os nomes, as casas mais famosas da Liberdade. Na Liberdade. Então você já começou no nicho mesmo, no lugar. Acho que sim. Lá acho que, pelo menos, assim, eu sou de 82, né? Eu tenho 42 anos. Gente, vocês acreditam nisso? Na hora que ele falou a idade pra mim, eu não acreditei. Com essa carinha. E acho que naquela época, assim, não tinha tantos karaokês em outros bairros, né? Acho que o foco era lá na Liberdade mesmo. Né? E a sua família mora lá perto? Não, já estava mais afastada, mas era tipo um point, né? Acho que o pessoal da colônia, a gente convivia com outras famílias, assim, descendentes, então era um point, assim. E você é Nisei, sensei? Por parte de mãe eu sou Nisei. Né, que vamos explicar, Nisei. Minha mãe a minha mãe é falecida, né? Mas ela foi nascida no Japão. Aí ela veio. Qual a área, meu amor? Ela nasceu em Okinawa. Okinawa. Aí então ela seria Issei, né? Que é a primeira geração. Certo. Nisei seria a segunda, né? Que Ni é 2, né? E o meu pai já é Sansei, que é a terceira geração, né? Então o pai dele já é nascido, meu avô, né, já é nascido aqui no Brasil. Eu seria a quarta geração por parte de pai. Entendi. Que aí fala Yonsei. Yonsei se refere à quarta, né, quarta geração. Legal. Aí vocês, né, nesses karaokês aí da Liberdade, você foi começando a sua experiência. Qual foi a primeira vez que você cantou? Pequenininho? Olha, eu acredito que sim, mas hoje eu tô exclusivamente na música, canto e tal, mas eu tinha muita vergonha. Eu sentia que minha voz não saía, eu nem lembro direito, eu era tão pequeno, né? Mas o quê? Quantos anos, assim? Eu acho que, assim, eu me recordo aos 8 anos indo constantemente, mas eu sei que um pouco antes eu já ia, né? E aí eu ficava correndo, dormia no sofá, falava com as pessoas, mas eu lembro que meus pais me chamavam pro palco, né? Aí eu dava uns gritos lá, sei lá, né? Mas eu não tinha, assim, um interesse em cantar, né? Eu gostava de ir lá brincar.
Mas assim, sempre veio dos meus pais e aí eles ficavam praticando em casa. Você sabe como é karaokeiro, né? Treino em casa pra detonar lá, né? E aí meu pai lá ligava o aparelho dele, ele comprava os aparelhos. No começo era cassete, né? Tinha que rebobinar a fita e tal. Verdade. Aí ele ensaiava lá, pegava as letras, enchia de papel e ficava olhando ele treinando, né? Então, isso eu me recordo e eu acho que até hoje eu me lembro, sabe? Eu acho que isso acabou me influenciando. Tinha músicas que eu gostava, outras não gostava. E era assim, acho que todo dia ele treinava um pouco. E era música japonesa, música nacional? Sim. A maioria era japonesa? Isso, é o que o pessoal chama de enka ou new enka, né? Que são músicas tradicionais, assim, não muito antigas, já são da fase mais pop, assim, no Japão. Mas esse estilo de música, ela tem características já bem japonesas, vamos dizer assim, né? Você ouve, você já identifica que já sabe que é música japonesa. Né? Entendi. E aí tem o enka e o new enka. O new enka seria um enka um pouco mais modernizado, né? Aí às vezes tem um solo de guitarra, tem uma levada um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Entendi. Né? Mas nesse nicho aí tem os estilos, parece que os compositores japoneses querem trazer, sei lá, outras coisas, não ficar só, né, é difícil definir enka. Às vezes eu vou trabalhar com os alunos, eu falo, isso é enka e tal, a gente fica conversando, mas parece um pouco música latina, acho que tem um pouco dessa fusão aí. Hoje, acho que mescla a cultura, né? Então esse é o New Enka, é isso? O New Enka, vamos dizer, um pouco mais moderno. Né? Acho que para quem não conhece, né, todos vão soar bem tradicional. Mas certo. O Enka... Mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Para quem costuma ouvir, o Enka e o New Enka é um bocado diferente. E aí, beleza, nossos pais são karaokeiros, como você disse. Você foi picado pelo bichinho do karaokê. E aí, quando que você resolve fazer uma faculdade? Pergunta antes que a gente mude essa parte do o que eu acho legal, que eu acredito que é uma coisa que você trabalhe também, né, Alexandre? As músicas, né? Para quem já viu, os karaokês geralmente vêm lá do Japão, são feitos lá no Japão. E todos têm um fundo, né? E é sempre uma história, né? O clipe é uma história. E a música também é uma história. E as pessoas, né? Eu acho que esse parte, né, do seu trabalho, que nós vamos depois definir legal. A pessoa, quando canta a música, ela tem que expressar essa história, né? Sim. Não é isso? Sim. Essa que é a parte interessante. Não é simplesmente cantar bem, sim, né? Pronunciar bem, tonar bem. Ela tem que expressar aquela história. É isso que é interessante, né, do karaokê do japonês. É uma história, conta a história, conta a cultura, né? Existe, inclusive, né, essa cobrança, né, na apresentação de você ter uma boa performance, demonstrar emoção e tal, né? Eu considero o seguinte, assim, na minha formação de música, nas artes em geral, né, o artista busca chega a um nível que ele, saindo do básico, né, ele vai buscar uma expressão, porque isso que é arte, né? Não quer ficar um robozinho, vamos dizer assim. Mas eu penso assim, dentro das culturas orientais, né, eu posso falar mais da japonesa, tem essa coisa mais, né, quando você dá poesia e tal, você vê até que a escrita, né, você vê aqueles ideogramas, um símbolo juntado com o outro, às vezes você traz uma ideia completa, né? Tem muito essa coisa dos significados, né? Sabe aqueles ditos populares orientais, né? Lembrei agora um que fala: em xícara cheia não cabe mais chá. Né? Então, assim, se você não esvaziar sua mente, você não aprende mais, né? Nossa, adorei. Vou usar pra vida. Porque, por exemplo, né, vai um cara lá, PhD em alguma coisa, vai estudar com um monge, aí o monge chega e fala: em xícara cheia não cabe mais chá. Ele vem com todo o conhecimento dele, querer aprender algo novo, mas ele não vai aprender algo novo se ele não esvaziar, né, essa cabeça para aprender um novo conceito. É meio por aí. Vamos usar isso pra vida, né? Vamos usar isso pra vida, com certeza, pra tudo. Então eu acho que esse lado filosófico ele acaba permeando toda a cultura japonesa e oriental, de repente, né? Outras também. E acaba incidindo nessa parte da arte, né? Eu sinto isso. Comparando, né? Música oriental e música ocidental. Mas eu acho que as duas
é importante. Existe uma importância grande nessa parte da interpretação também. Isso eu acho que é um tema legal também, para de repente conversar em outro momento na parte de técnica. Nós vamos chegar aí, exatamente. Aí você vou fazer faculdade, vou estudar, é isso que eu quero. Aí a sua formação é? Então, quando eu decidi fazer a faculdade de música, não foi tão simples. Eu tive medo, meus pais também, né? Eu não sentia assim aquela coisa, não, faz, isso daí vai dar certo, né? Sempre teve esse medo. E eu tive esse medo e eu conheci todos os amigos da faculdade. Esse é um papo sempre assim, né? Será que vai dar certo e tal? Toda carreira é assim. Depois eu me formei em outra área e eu senti a mesma coisa no final. Mas esse universo das artes, ele é... Talvez aqui no Brasil, né? Ele não tenha tanto, sei lá, valor e tal. Então quem decide ir para essas áreas fica muito inseguro. Né? Muito. E quem não é da área sempre acha... Tem aqueles estereótipos, né? A músico não vai ganhar nada. Por aí vai. Não, e a velha pergunta, né? Você trabalha com o quê? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Já. Você trabalha com o quê? Isso pra mim. Não, quantas vezes? Eu também sou cantora, 27 anos de carreira, e você vai fazer, sei lá, na época era um crediário nas Casas Bahia, a menina, mas tá... Sua profissão? Sou cantora. Não. Mas você trabalha com... Cantora de carreira. Todo lugar que ela ia, correu com ela, dava carreira. Dava carreira, né? Só corria horrores. Tá, aí você fez faculdade. Você toca algum instrumento? Sim, eu diria assim, que meus instrumentos principais, né, são o violão e a voz. Né? Lá na faculdade eu comecei bastante... Eu fiz o bacharelado em bateria e percussão, então acabei entrando nesse mundo, mas antes disso eu sempre cantei, né? E voltando um pouco naquela história do começo, eu não cantava no começo, mas chegando na adolescência não teve jeito, você começa a gostar da música, você começa a pensar, e se eu pudesse cantar isso? Aí lá escondido no quarto, debaixo da coberta, no travesseiro, eu já ia arriscando. Embaixo da coberta? Pra ninguém ouvir, né? Abafa o som, né? Eu tava lá no meu quarto. Mas ela já começou a achar que era técnica, já. Peraí. Aprendi uma técnica nova. Não sabia que embaixo do cobertor cantava melhor. Legal. Mas você sabe que isso assim, é até engraçado dizer, mas acabou me ajudando, né? Porque aí eu tinha mais coragem de soltar a voz e pude conhecer minha voz lá suando de calor com a coberta. E se ouvindo, né? Se ouvindo, se conhecendo. E que estilo musical você começou? Você começou a cantar o quê? A japonesa? O rock? O sertanejo? No começo, meu pai tinha aqueles discos de coletâneas da década de 60, 70, e aí não é música japonesa, né? Então tinha os Beatles, Elvis, Green Day. Que legal, Alexandre. E eu gostava disso, eu não gostava de música japonesa, não. Eu achava muito coisa de velho. Não quero isso. Aquela coisa de fazer aquela voz tremida, eu achava engraçado. Mas eu via, né, principalmente, meu pai ouvia bastante Elvis, eu achava bonito, né? Os Beatles, né? Às vezes meu pai sempre, tá vendo essa música? Aquela Revolution dos Beatles, né? Que tem uma guitarra ardida no começo. Ele falava, olha, isso aqui era heavy metal, né? Na minha época, porque né, já mais pra cá, né? Aquilo não tinha mais peso nenhum, né? Comparado com outros rocks. Então ele ia me mostrando e assim, não tinha um estilo específico, né? Isso foi vir depois lá, né? Já nos 15 anos, 16, com os amigos, tem aquelas bandas que a gente conversa, aí acabei indo pro rock e fiquei no rock um tempão, né? Deixei o cabelo crescer, formei banda, gritei pra caramba, gritei no bom sentido, né? Tentando fazer as técnicas, né? Fiz aula, eu sempre tive suporte de aula de canto, né? Acho que eu já tive uns 12 professores nesse meu trajeto aí. Que eu fiquei pelo menos um ano, né? Mas sempre fui buscando ideias aprimorar, novas. Aprimorar. Entendo. Né? E quando que surgiu nos taikais? Taikais, para quem não sabe, gente, são os campeonatos, né? Os torneios, na verdade, campeonatos, né? Sim. Japoneses, que são feitos entre as associações das colônias, né?
E tem o paulista, né, que é famoso, e o brasileiro. Então tem várias categorias, aí o Alexandre até vai explicar isso pra gente. Mas quando que surgiu o pop? Porque até um determinado momento era só o enka, né? E depois começaram a vir as categorias pop, né? Que eram os músicos que já estavam fazendo coisas mais modernas e tal. Você tem essa ideia para dar pra gente? Bom, eu sei que assim, desse universo de karaokê Taikai, eu não sou especialista. Eu já participei algumas vezes, poucas vezes. Na época da minha adolescência, eu participei assim era mais para testar, né? Porque eu tava no universo de banda, cantando, e aí eu teria que participar, treinar mais músicas enka e tal, né? Então eu não tava muito aberto para isso na época. Mas isso, né, de ter outra categoria para atender, né? Porque tem gente que não gosta de cantar em japonês, mesmo os descendentes, tem outros que gostam de cantar samba, pop, né? Então foi criada essa categoria. Eu não sei precisar quando apareceu, mas já existe há um bom tempo. Quando você começou já tinha a categoria pop. E eu acho que isso talvez desde o início já tivesse algum espacinho separado para esse pessoal que quer cantar isso. Então... Né? Sair do universo mais enka, né? Porque quando você vai no Taikai, nas categorias, vamos dizer assim, na categoria normal, sem ser internacional e tal, todo mundo vai nessa onda, né? Do enka, new enka, e tem a categoria de pop separado, internacional. Ah, é separado. Então essa parte por isso que eu comentei do enka e new enka, né? No mundo da música japonesa, esse estilo é importante. E ele é muito abrangente em termos de ritmos, né? Tem até, eles chamam de blues, que um bluseiro, se for ouvir, vai falar, não parece muito blues, né? Mas é um blues japonês, né? E eles vão trazendo isso e vão construindo de uma forma, né? Vai se criando uma nova linha, né? Um novo nicho. Sim. É bem legal. E aí, às vezes, os nomes confundem mesmo. Né? As categorias, além dos estilos, né? É por idade também. Concorre por idade, é isso? Tem categorias, né? E aí vai do tempo que a pessoa participa, os títulos que ela ganha, ela vai subindo de categoria. Ah, tem essa também, isso. Né? E aí tem uma faixa etária, mas assim, ela é abrangente, né? E, nossa, você vai num evento de Taikai, gente cantando das 8 da manhã até as 10 da noite, um atrás do outro. É muita gente. E recentemente, né, eu acho que pouco antes da pandemia, eles começaram eles transmitem ao vivo, inteiro. Você pode entrar, tem um canal, né, que é onde o paulista, o brasileiro, é transmitido na íntegra. E tem torcida, gente? Tem torcida, galera, com camiseta fazendo e faixa? Nossa, eu não falei isso, viu? O público japonês, ele é mais quietinho. Assim, ele é mais reservado. Mas eu tenho certeza que tem. Deve ter torcida, que a galera já acompanha a pessoa há muito tempo, né? Esse universo do karaokê aí, eu conheço desde que eu nasci, né? Meus pais assistiam aqueles programas na TV, né, dos cantores que iam lá se apresentar, tinha televisionado, e no fim do ano sempre tinha aquele programa que chama Kohaku Tagasen, que existe até hoje, é um programa de fim de ano, que são convidados os cantores famosos, os que venderam música, né, todos os grandes hits. E era uma coisa da gente se reunir para assistir aquilo, e era o horário do Japão, né, então a gente precisava cronometrar certinho pra não perder. Às vezes o pessoal gravava em VHS e passava pra família inteira. Que legal! Ou ia lá, tinha uma locadora da Liberdade, eu não lembro o nome, mas ele lá tinha os VHS, aí ia lá, alugava a fita, assistia. Pra assistir o programa. Pra assistir. Então o Kohaku Tagasen era um programa assim, famosíssimo, que todo mundo era só esse assunto quando chegava no final. Show de bola. Final do ano. E muito tempo teve um programa que eu não sei se você chegou a pegar, né? Você chegou, pela idade, pela tua idade, você chegou a assistir, que era o Japan Pop Show. Já ouvi falar. Sim. Eu tenho um amigo nosso, eu não sei se é o Ricardo Terashita. Não. Ele foi muito tempo sonoplasta do Samurai e tal, das antigas. E aí ele voltou a cantar nos Taikais e tal, categoria pop, já música japonesa pop.
E ele me mostrou outro dia, ele colocou inclusive no Facebook dele, ele cantando no Japan Pop Show. Sim. Que era um programa nacional aqui, né? Mas era nacional. Se eu não me engano, era na Rede Gazeta. Acho que era na Rede Gazeta, que era um programa só dedicado à colônia japonesa. Então eles traziam o pessoal da colônia, vários assuntos e tudo mais, e muitas vezes vinham cantores lá de Eika, de fora e tal. E foi uma coisa que o pessoal curtia. Eu curtia. Eu me lembro. Eu entreguei a idade agora. Eu me lembro que eu cheguei a assistir, eu achava muito engraçado. Né? Legal. Infelizmente acabou. Ninguém mais teve a iniciativa de Olha, criar depois tem um. Como fala? Um pessoal que seria interessante realmente, né? Porque a colônia japonesa é enorme no Brasil, né? E, meu amor, além da música, aí você se forma como músico. Certo. Aí você teve banda, cabelo comprido. Sim. Doido. Aí você casou entre isso e... Bom, Bom, como que aconteceu essa, né? Porque depois eu fui fazer a faculdade de psicologia. Aí que eu queria que você me dissesse. Foi logo na sequência? Na sequência. Por que você, né, escolhi, sou músico e tal. Não, vou fazer psicologia. Por quê? Tem um pouquinho, não posso negar isso. Hoje, né, eu falo assim de boca aberta, que é aquela insegurança de você se formar músico. Tem alguma outra área que eu gostaria? Aí... Com o tempo, meu pai, ele motivou, então fui, né? Mas esse gatilho veio antes, né? Porque no curso que eu estava fazendo de música, que era licenciatura, eu tinha uma matéria que era Psicologia da Educação. E aí o professor trazia, né, teorias e tal, e eu comecei a achar aquilo muito legal, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu encontrei esse professor, e já falei, quem sabe? Eu comecei a pesquisar e tal. Eu achei que seria uma boa ideia. E aí fui. Meio assim, né, pensando meio rápido, mas eu me identifiquei rápido a matéria, eu gostava bastante. E aí fui sem pensar, comecei e fui até o final. Me formei. Formado em psicologia. Foram 10 anos na universidade, né, porque eu me formei em 2004 em música, depois foi 2009 na psico. E eu lembro quando eu tava na fase de TCC e tal, eu falava pro meu parceiro, né, meu amigo, falava assim... Cara, eu tô 10 anos na universidade, não aguento mais. Vamos terminar logo esse trabalho, que agora eu quero dar um tempo de estudar. Mas o que foi bom você fazer psicologia, né? Porque uma coisa acabou puxando a outra, né? Porque a gente costuma dizer aqui, na maioria dos nossos programas, que a música é uma terapia. Sim. Que ajuda as pessoas, né? Então você uniu ao útil ao agradável sem querer. Como você disse, no impulso vou fazer psicologia. Mas realmente uma coisa ajudou a outra. Porque hoje, gente, ele é professor, não só de karaokê, mas de música em si, de canto em si. E você dá aula de violão também, né? Sim. Dá aula de instrumentos. Isso. Além do instrumento voz, você também dá aula de outros instrumentos, não é isso? Até faço, assim, normalmente, por exemplo, né, outro instrumento que é meu instrumento principal é o violão, né? Então, normalmente quem quer tocar violão, já tá com um pezinho no canto lá, né? Porque sempre vê o pessoal tocando violão e cantando, né? Então, muitos alunos a gente vai trabalhando violão e voz, né? Em certo... Porque, assim, cantar é uma coisa, tocar é outra. Unir os dois é outra, né? Mas é possível fazer esse approach, vamos dizer assim, junto. Os dois você está iniciando, às vezes tem que focar mais em um pouco no outro, né? E tem alunos que gostam de ir por esse caminho. Né? Então, muitas vezes eu faço esse trabalho, vamos dizer, híbrido, né? E às vezes dá bom resultado, às vezes o aluno acha que vai demorar mais, porque às vezes ele fica mais motivado ainda, porque quer queira, quer não, acho que todo mundo, né, qualquer instrumento, inclusive a voz, vai demandar um sacrifício que é estudar, né? Não é assim de uma hora para outra, né? Isso é uma coisa que eu tento deixar bem claro para os alunos, né? Às vezes tem aqueles alunos empolgados que falam assim, em um mês... O que eu vou estar fazendo, né? É difícil precisar, mas eu já deixo bem claro assim, vai demandar treino, né? Vai demandar esse sacrifício que é tempo e tal, mas a vantagem é que esse treino se torna uma coisa prazerosa, né? Se você escolheu fazer isso, a dedicação, a entrega, porém, é uma coisa que te dá prazer também, né? Porque ninguém te obriga, a obrigação, vou fazer música.
A gente não começa assim do nada, concordo com você. E é um barato que você falou. A questão do instrumento, ela é importante, né? Mesmo para quem quer se dedicar ao canto, porque a gente tem esse problema, né? Eu sou DJ há muitos anos, Renata também, já tivemos casos, então a gente trabalha com karaokê, o que nós chamamos de karaokista, né? E a pessoa, para cantar, para saber, para se conhecer, ela tem que saber sobre teoria musical, sobre tom, entender, né, a escala e tudo mais. Muito. Né? Agora, aí tem um pessoal que chega, né? Aquela parte engraçada, gente, desculpa que eu vou falar, tá? Mas é verdade. Escuta, eu vou cantar tal música. Dá pra você baixar 2 pontinhos? Gente, não é 2 pontinhos, né? É interessante você saber em que tom que a música está, qual é o seu tom, né? Você não precisa, de repente, virar pro KJ e falar assim, olha, dá para você colocar em Ré maior? Não, mas dentro da original você sabe que é uma escala de 1 tom, 1,5, né? 2 tons, para você identificar. Né? O 2 pontinhos é uma coisa criada pelo videokê que nem sempre representa essa verdade, né? Da mudança da tonalidade, do tom, do semitom. Né? E é isso que é legal. Né? Então a pessoa tem que entender que ela tem que ter um conhecimento também de teoria musical, né? Que você coloca também nas suas aulas. E aí você começa a dar aula, da onde surge, né? Porque teve banda e tudo. Sim. Vou dar aula. Por quê? Quem te procurou? Esse lado didático surgiu. Eu, antes da faculdade de música, eu fazia, né, as aulas no curso livre, né? Aí eu fiz canto, bateria. Comecei, na verdade, o meu primeiro curso foi guitarra. Né? A escola lá do bairro, ela tinha inaugurado e estavam distribuindo o panfleto. Minha mãe chegou assim, Ale, você quer aprender música? Eu nunca tinha pensado isso na minha vida, então tô aqui por causa da minha mãe. Ah, então a Mamis tem culpa. Totalmente. E aí eu comecei com a guitarra, né? Era moleque pensando a guitarra, né? Acho que pra todo menino, assim, a guitarra é um objeto, assim, parece você vai virar um deus, né? Ah, verdade. Quando eu segurei a guitarra, eu falei, caramba. Meu poder, a força, mas aí eu tentei tocar, não saiu nada. Eu falei, pra adquirir essa força, eu vou ter que me esforçar aqui, né? Mas aí essa escola, eu fiquei muito tempo fazendo vários cursos. E aí o dono, quando eu comecei a faculdade, ele já veio conversar comigo. Agora você está fazendo faculdade, vai se profissionalizar, você quer começar a dar umas aulas aqui? Topei, claro. E começou aí. Daí foi, né? O meu primeiro aluno, eu comecei como eu comecei na faculdade de música, no bacharelado em bateria, os meus primeiros alunos foram de bateria. Aí logo em seguida já comecei a pegar alunos de canto e tal, e daí foi sempre estudando música. Né? Isso quando você estava com quantos anos na faculdade? Com 20. 20 anos. Então você dá aula há... Mais de 20 anos. 21, 22. Né? 22 anos. Que é o que a gente achava que ele tinha de idade, né? Pois é, quando ele chegou, achei até menos. Quando ele chegou, professor de karaokê. Eu falei, esse menino não sabe nada, não. Olha, esse menino não sabe nada, não. Nem aprendeu ainda. Deve estar fazendo aula ainda. Aí ele, 40 aí? Mas eu tô 42? 42. Mas eu tô fazendo aula, assim. Sim. Assim, não pode parar, né? Música a gente não para de estudar nunca. É tão infinito. Mas, assim, uma observação que eu queria fazer sobre essa questão que você trouxe, né, da parte de teoria. Sim. Que essa é uma parte, às vezes, meio espinhosa, né? Eu me formei e eu sei como é que é. Você entra na faculdade com medo da teoria, né? Teoria é chato, teoria isso, aquilo. E eu acho que, em certo ponto, né? Porque a gente olha a arte do final, né? A curtição. Mas quando você quer se especializar, tem toda outra parte. A história, o desenvolvimento técnico, né? Mas, assim, o que eu queria trazer aqui, que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que tá nos cursos que eu dou, principalmente de canto. Eu começo, quando abordo essa teoria, eu falo assim, olha, no universo do canto, tem uma coisa que muitos acham vantagem. Não sei se é vantagem ou desvantagem. Eu acho um pouco de desvantagem. Mas... se você acha vantagem, não tem problema nenhum. Que no universo do canto, você consegue cantar bem sem saber nada de teoria? Eu respondo que sim.
né? Eu conheço, já conheci cantores que não sabem o nome de uma figura musical, né? Sabe clave de sol? Porque isso já se popularizou, mas eu falo o nome de uma figura semínima, você sabe? Não sabe o que é nada, mas o cara cantava bem, abria vozes, tinha um ouvido muito bom, né? Então, eu percebo assim que no mundo do canto, como a voz, né, a gente usa o nosso corpo para manipular, dá essa sensação que a gente já tem um certo controle, muito mais do que o violão, que você nunca pegou para treinar os dedos dessa maneira e tal. Então, existe às vezes, esse caminho que pode se tornar um pouco... vai gerar algumas brechas. Se estuda o canto sem abordar nada de teoria. Eu digo que é desvantagem porque assim, a teoria ele vai dar um embasamento que depois que você aprende, você fala, pô, valeu a pena, né? E então eu tento sempre, porque assim, os cursos, né? Eu não vou mentir aqui. Quem quer fazer aula para ser músico é uma minoria, sei lá, 1% menos. A maioria quer cantar bem, não quer fazer feio no karaokê, né? Às vezes entrou numa banda... Quer ser imediatista, né? Eu quero cantar, quero tocar Guns N' Roses. Eu quero um mês, você vai me ensinar a tocar a música do Guns N' Roses e é isso. Valeu? E é simples. E não é assim, época era Stairway to Heaven. Todo mundo queria tocar Stairway to Heaven. Pink Floyd, tudo nessa pegada. Todo mundo chega, eu sei como é que é. Chega, olha pra você e acha que é assim, né? Sim. Quero cantar Whitney Houston. Você, você tem um mês pra fazer o cantar Whitney Houston. Que é até uma boa pergunta que já dentro disso aí que eu quero fazer pra você. Nós estamos chegando aí nas aulas e vamos entrar no assunto que todo mundo ainda está curioso, né, de como funciona. Então, eu já vou dar essa introdução para você. Como é que você faz, no caso? Chega aí o Silvio Augusto, joguei o Silvio na parada. Silvio Augusto quer fazer aula de canto, porque ele vai, né, ele resolveu, né, ele quer cantar melhor e tudo mais. Como é que você faz? De que forma você avalia? Porque a gente tinha nós conversamos em off aqui, né? Uhum. E nós sentimos, a gente curtiu, eu e Renata, né, o que você falou, porque você cria uma aula, né? Você dá uma ênfase de acordo com a pessoa, com o que ela já tem, né? O que precisa melhorar, o que precisa, né? Como é que você faz essa avaliação a primeira avaliação do teu aluno? Bom, é praticamente uma conversa, um bate-papo, né? Eu pergunto assim, o histórico, né? Eu solto sempre essa frase aqui, que me conta um pouco sobre sua história cantorística. Me fala aí da sua história cantorística, né? Muitos falam assim, não tenho nenhuma. Aí eu pergunto, mas você canta no chuveiro, né? Fazendo alguma coisa? A maioria diz que sim. E isso já é algum passo inicial, né? E aí eu pergunto sobre estilo, né? Eu vou vendo a opinião da pessoa, o que ela acha que ela faz bem, o que ela acha que ela faz mal, porque isso envolve a percepção, né? Às vezes o aluno fala assim, a minha afinação é ruim, mas não é a afinação que é ruim. Eu percebo que é boa. Então, primeiro nortear o aluno para ele entender o que ele precisa trabalhar, né? Eu tento dar essa assessoria e depois eu separo, né? Falo, olha, eu percebi isso, vamos trabalhar inicialmente a respiração, a afinação e vamos percebendo o que acontece, né? Porque é um processo. Às vezes o aluno resolve isso e a outra parte ele começa a olhar, ele viu que não estava tão bom, começa a ser... o maior dos problemas e às vezes não é. Cada aluno, né, tem uma questão aí, né? E interessante, né, que assim, às vezes não, muitas vezes quando aparece aquele aluno muito tímido, né? Já peguei vários, na verdade, e eu era um desses, né, no passado. Às vezes ele canta bem, mas na hora de performar no karaokê ou quando tem alguém, ele erra tudo pela questão meio psicológica, né? Tem um monte de trava na cabeça dele. Não, eu tenho vergonha. E a vergonha é um termo genérico para um monte de coisa. Tem medo lá, tem um monte de coisa lá dentro. E às vezes, trabalhar isso resolve um monte de coisa, né? Às vezes eu já cheguei para uma aluna e falei, olha, eu percebo que você é mais tímida, introvertida. Vamos fazer um treino agora? Você vai lá no seu armário de roupa, abre, porque abafa, né? Dá uns gritos lá, canta forte, explora a sua voz. Eu percebi que sua debaixo do técnica cobertor. Eu ia falar essa hora. Eu
percebi que isso é uma técnica sua. Colocar embaixo do cobertor, dentro do armário. Galera, eu acho que vou chegar em casa e vou fazer uns testes dentro do guarda-roupa. Sua técnica aí, pessoal, isso aí. É verdade. Aí você dá essas dicas. Sim, o primeiro approach é esse daí, né? Aí o aluno já tem um norte e a gente vai trabalhando. Aí vem exercícios vocais, né? Eu assim, falar um pouquinho, né, da minha metodologia, posso? Por favor. Claro, deve. Por favor. Inclusive, depois você vai falar onde você está, de que forma você está dando aula, como encontrar você. Bom, como eu disse aqui, né, eu tive vários professores e nesse meu andar no mundo do canto, eu tive acertos e erros. Eu percebo que o mundo do canto ele é muito, comparado com outros instrumentos, né, ele tem muitos métodos que às vezes causa confusão, sabe? Hoje em dia no YouTube, qualquer um pode ver, né? A voz de cabeça. Aí você tem 10 vídeos, parecem muito diferente um do outro. Às vezes você assistiu um, você acha que pegou, né? Então, mas não tô dizendo que tá errado, mas tem informações assim que é difícil para quem tá começando fazer a liga, né? E às vezes eu não sinto isso muito do violão, por exemplo, outros instrumentos. Porque o canto, ele tem essa questão, a gente está usando o corpo, a gente está usando o músculo, esses termos que eu ando usando, né? Hoje minha metodologia é baseada em fisiologia, biomecânica, que às vezes eu falo esses termos, os alunos já ficam assim. Eu já tô assustado, quero explicação. Mas assim, tentando entender, né, como que funciona a nossa garganta, né? E aí vem aquelas frases que os alunos me trazem, mas professor, eu vi um vídeo que é como tirar a voz da garganta, né? Mas o senhor falou que a voz sai da garganta, né? Como que tira, né? Aí eu jogo de volta, né? Falo, então, como que tira, né? Eu acho que não tira, né? Mas, na verdade, é uma brincadeira. Essa frase na verdade, o que ele quer dizer cantar sem gerar muita tensão nos músculos, né? Então, assim, eu vou por esse caminho, e essa é uma formação mais atual minha, né? E informação em fisiologia e tal, que eu achei... Era uma coisa que eu sempre busquei desde o início, né? Eu sentia muita falta de um respaldo mais, vou usar essa palavra mesmo, fisiológico. Então, por exemplo, eu treinava um exercício vocal e eu queria saber, né, chegava para a professora, mas o que acontece aqui dentro, sabe? Aí sempre a resposta era, a sua voz fica mais bonita, tá vendo? Fica mais leve e tal. Mas isso não supria a minha dúvida. Eu queria saber como que tinha músculo, tem um osso aqui, que vibra, né? Porque a gente não tem noção visual da coisa. Verdade. E aí os métodos têm essa coisa muito sinestésica, né? Imagine que tem um fio aqui, joga pra frente e tal. E essas coisas no início foi muito difícil pra mim. Eu não conseguia sentir, né? Voz de cabeça, sentir na cabeça. Na aula, eu achava que estava certo, mas quando eu voltava pra casa, voltava aquela dúvida. E aí eu sempre fiz essa busca. Até conversando com fonos lá atrás, eu não conseguia suprir. Daí, em 2013 pra cá, começou a aparecer mais material voltado a isso. E aí eu falei, não, é aqui que eu comecei a ir atrás e tal. E fui atrás de metodologias e busquei a formação, né? Então hoje eu sigo mais esse patamar. Então eu já falo para os alunos assim, ó, mesmo que seja de forma rasa, eu abordo um pouco a fisiologia, explicar assim, que músculo que tem, mexe para onde, faz o quê, se você faz uma voz, ou né, uma voz até distorcida, né, o que acontece? Será que isso daqui eu tô machucando mesmo? Algumas coisas sim, outras coisas não, né? E aí vem todo esse, que eu não posso negar meu background do rock and roll, né, que tem muita voz agressiva, né, cheio de distorção. Hoje em dia já tem muita pesquisa, métodos que ensinam, né, esses cantos mais exóticos, mais agressivos e tal, e eu tô nesse meio aí, continuo estudando, e então eu trago isso para aula, nessa parte da fisiologia. E aí, em cima disso, vão aparecendo outras coisas, né, que nem você falou, né, Marcos, a questão de interpretação. Para mim, a questão da interpretação, ela sempre tá com uma técnica envolvida, né? É porque fica muito aquela ideia, se é só fechar os olhos e sentir que a coisa sai sozinha. Não é bem assim. Se o seu músculo não está preparado para aquele movimento, sabe? Não vai responder. Então, assim, a voz, eu falo assim para os alunos, vamos entender como uma atividade física intensa. Né? Eu sempre pergunto, você pratica algum esporte? O aluno vai lá, joga bola. Então, quando você joga bola, você não faz
aquecimento, às vezes você não cansa demais, às vezes não dá uma dor aqui e ali, a voz vai ser a mesma coisa. Então a gente vai ter que pensar em fortalecer ou às vezes em poupar. Nenhum atleta começa o jogo no máximo, não, ele se poupa às vezes, ele, né, vai usar um outro movimento para descansar aquilo. E, né, resumindo, assim, de forma bem ampla, né, mais ou menos esse approach que eu faço no meu curso. E claro, eu acho muito importante, eu faço um levantamento de repertório com o aluno das coisas que ele gosta. Isso é muito interessante, porque às vezes isso acontece constantemente. O aluno chega assim, ó, eu quero cantar Enka, por exemplo, que a gente falou. Mas aí eu falo assim, não, pensa nas músicas que você gosta. Aí ele já vai ver lá atrás, nossa, tinha aquela música que eu ouvi aqui, é de quem mesmo? Ah, é do Elvis, sei lá. E começa a entrar outras coisas que na verdade ele gostaria, que sei lá, ficou perdido. E aí essa coisa de treinar línguas diferentes, né, estilos diferentes, que hoje nesse canto mais moderno, contemporâneo, a gente chama de crossover, né? Que muito, né, das técnicas antigas era muito padronizado. Ah, sua voz é boa para cantar isso, então você canta isso. Hoje tem um conceito diferente, né? Você pode cantar a maioria das coisas. Aí chega um cara que nem eu lá, Sensei, tudo bom? Eu gostaria de cantar Freddie Mercury, com a voz do Boris Karloff. Quer dizer, tem como, mas você vai explicar para ele que não, você não vai ter o mesmo timbre do cara, você não vai, né? Mas você vai alcançar uma sonoridade, uma coisa, uma harmonia dentro do trabalho dele. Você não vai cantar igual o Freddie Mercury. Não, mas isso que é impressionante, Marcos. Vai depender do treino, né, da dedicação da pessoa, mas tem cantores que se aproximam muito do original. Quando você vai ver covers por aí, você fica impressionado. Você falou do Freddie Mercury, tem um cover brasileiro, eu não sei o nome, mas é impressionante como ele canta igual. Tem um menino de uma banda, eles chamam Special Queen, é o Pedro Caio. Hoje eu considero ele um dos melhores covers do Freddie Mercury, tanto na questão vocal como de performance. Sim. Não sei se você chegou a ver o trabalho dessa banda. Não, e eles são todos novinhos, né? Uhum. São todos na faixa de 20 anos e tal. São maravilhosos, cara. Né? Mas até aí, você ia falando sobre a questão do meu Tim Maia virar um Freddie Mercury. Existe a possibilidade. Sim. Agora, o quão igual você quer, tem que ser feito um estudo. Mas normalmente, assim, quando o aluno tem um foco, né, num cantor, dá para se aproximar bastante. E às vezes no meio do caminho ele desiste, ele fala, nossa, já tá legal a minha voz assim. Assim dá para cantar outras coisas, né? Se identifica. Sim. Porque, vamos pensar assim, né? O que dá para fazer com a voz? Se você for ver o universo da voz, né? Da voz falada, dos ruídos, dos estilos de canto, tem tanta diversidade. Tem desde o cara que grita um negócio assim, né? Pro cara que canta uma voz cristalina, né? E os imitadores, os dubladores, que faz uma voz assim, depois faz uma voz assim, né? São ajustes, né? Ajustes musculares. E aí você cabe, né, entender e aprender as técnicas. E por isso que essa parte, né, da fisiologia e biomecânica, essa palavra difícil, biomecânica, é como que funciona a parte dos músculos, o movimento da cartilagem. Eu considero que quando o aluno visualiza como que, né, funciona, fica um pouco mais fácil dele entender. E aí o canto, né, tem essa grande dificuldade. Outro ponto importante para colocar é assim, ele não é tão visual. O violão você mostra aqui, beleza. Tá a postura errada, arruma. Mesmo pro professor, às vezes, é difícil entender o que está acontecendo lá dentro, né? Então, a gente vai testando, né? Pergunta da sensação que ele tem, vê o volume do ajuste. Isso é legal, né? Perguntar o que ele está sentindo, né? Tá doendo, tá forçando... Sim. Não tá sentindo nada, então tá errado, então tá fazendo pelo caminho errado. Então essa frase é muito importante e polêmica, né? Assim, eu vejo assim, né? Se você cantar e sentir alguma coisa que incomode, tá errado, né? Tá machucando. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Alguns ajustes, principalmente nesse universo da distorção, né? Que essas vozes distorcidas, você vai sentir coisas que talvez incomodam.
o que pode ser uma tensãozinha ou mais, porque são manobras assim que exigem um controle fino, né? Às vezes você passa ninguém canta calibrado no começo, com a pressão certa, com a força certa. A gente sempre exagera no começo. A gente usa esse termo, higienizar a voz. Então o cara quer cantar que nem um cara que faz uma voz agressiva, e aí ele canta com muito volume. Eu que sou cover do Joe Cocker, né? Forço do driver. Às vezes você força muito, né? Mas aí a gente dá uma higienizada nessa voz, vê o que acontece e a gente vai fazendo o ajuste do que se necessita. Aí passa, né? Aí cabe a mim saber fazer essa avaliação do modo mais preciso. E aí vai sempre ter essa conversa. O que você sente? O que tá acontecendo? E tem os treinos dele, né? Deixa eu aproveitar, Alexandre, que você tá aqui. E até para o público, né? Conhecer um pouco mais. As vozes, por exemplo. Tem os homens, né? Tenor, marido. Quais são? Para a mulher, até a explicação de quais são as vozes. Aquela questão dos naipes, né? Isso. Bom, eu vou responder fugindo. Porque, assim, essa divisão vocal, né? Eu não trabalho com essa divisão. Né? Porque aí quem é especialista do canto lírico e tal, que pode explicar melhor. Mas essa divisão da voz tem toda uma história. Foi baseada na divisão dos sons do órgão e tal. Mas isso não é a minha especialidade. Mas, de qualquer forma, a voz, né, essa ideia de voz masculina e feminina, no canto, vou chamar assim, no canto contemporâneo, a gente não faz muito essa divisão, sabe? Mulher canta agudo, homem canta grave. Esse é o primeiro conceito que aprendi lá atrás, né? Então, você quer cantar a música da Celine Dion? Não dá. E você vê alguns caras, né, que fazem cover só de cantoras pop, e aí só de ouvindo você fala, nossa, é uma voz feminina. Então, esse conceito de voz masculino e feminino, eu não sigo assim à risca. Você consegue cantar mais agudo que uma mulher? Consegue. Tem técnicas para isso. Um homem que fala grave, né, que nem você, Marcos, eu quero cantar Freddie Mercury. Dá. Tem as técnicas que envolvem isso. Aí você chegou. Por exemplo, igual ele com uma voz muito grave, ele consegue... aí que eu queria que o pessoal de casa entendesse um pouco mais. Ele consegue fazer um falsete. Aí que a gente queria saber. O que é voz de cabeça, sim. O que é falsete, o que é drive. Já para entrar nisso daí, aproveitando, né, para a gente já pular para a tua pergunta, ver se você me corrige se eu estiver errado. O que você quis dizer é que todos nós temos esse mecanismo, né, todos esses músculos e tal. O que vai diferenciar é saber como utilizá-los. Isso, exatamente. Agora, só um complemento. Isso. Se você tiver, né, com tudo em ordem, né, porque às vezes a pessoa nasce com uma deformidade congênita na prega vocal, às vezes ela tem um nódulo, que é um calo, né? Então, era isso que eu ia perguntar. O que é? O calo é um calo, né, uma formação da pele mais durinha, né? E toda essa parte de saúde vocal eu abordo bastante na minha aula. Eu acho que, assim, às vezes você tá achando que tá ruim numa técnica e não, você precisa fazer alguma verificação, né? E só pra... Às vezes eu já peguei gente, assim, aflita, falando, nossa, o outro rindo falou que eu tenho um nódulo, o que é isso? Tem muita gente que tem os nódulos e cantam. Sabe aquelas vozes mais roucas, mais sujas, assim? Às vezes eles têm algumas coisinhas lá e cantam, tá? Isso não é um problema super, não vai... O risco de vida não tá dentro desse pacote. Mas toda questão que envolva, né, tirar um pouco um calo, né, ele vai tirar a elasticidade do tecido, né, porque a prega vocal a gente tem um tecido que a gente estica, encurta, contrai. Quando você tem alguma coisa limitando isso, vai incidir na sua produção vocal, né? Que nem hoje, quando minha voz está um pouquinho ruidosa, eu tive muita tosse ontem, anteontem, com essa mudança de tempo. Nossa, umidade zero, né? Deserto. Aí seca, aí eu tenho muita rinite, né? Fiquei super atacado de rinite essa noite, tossi muito, tô com um pouco mais de catarro, muco, então fica um pouco mais ruidoso, né? Então, esses temas eu sempre deixo na frente, que é o que sempre foge. Já aconteceu uma aluna, por exemplo, não estava conseguindo fazer o ajuste, mas ela estava tomando uma medicação. A gente foi ver, né, essa medicação, ela causava um efeito
que aí eu considerei, então vamos por outro caminho para você cantar nesse período, que é mais seguro. Então você vê, como o nosso instrumento é um corpo, tem tantos detalhes, né? Essa é a parte que eu brinco com os meus alunos, eu falo, gente, é um saco. O cantor de uma banda é aquele que termina o show, vai embora, não fica bebendo, conversando, vai dormir e tal. É assim, mas ele é o que aparece mais, né? Você quer aparecer, seja cantor. E você tá lá na frente, aí depois faz carreira solo, né? E não sei o que lá. Mas tem toda essa parte que é chatinha mesmo. Refluxos, né? Pessoa que tem insônia, tudo isso influencia bastante na produção vocal. Aí a gente vai sempre conversando dessas coisas. Eu tenho uma fono que eu ando conversando bastante, eu indico os meus alunos para ela. A gente tá elaborando um trabalho mais profundo. Depois você dá inclusive o nome dela. Depois, quem sabe, a gente convida para ela falar dessa parte aqui com a gente, aqui no podcast. E por aí vai, né? Eu acho que cuidar do instrumento que produz a voz é cuidar do corpo, né? Que não é nada fácil. Sono, alimentação, pelo menos eu no sono e alimentação sou uma negação, né? Porque a alimentação, a principal... Uma das coisas que atrapalha a técnica, e às vezes é silencioso, é refluxo, né? E quem come tarde, ou come muita porcaria, vamos dizer assim, né? Eles chamam de tranqueira, né? Refrigerante e tal, às vezes tem mais refluxo, e isso acaba atrapalhando bastante na hora de cantar, na hora de falar também, mas aqui eu foco mais na voz cantada. E vamos aos mitos. Colocar gelo na garganta pra dar elasticidade. No mito e real. Essa daí eu não tinha ouvido, hein? Gelo na garganta? Porque tem alguns mitos. Então, gelo na garganta você nunca ouviu falar. Tomar conhaque, beber, o que é bom, o que não é, gengibre é bom, não é, maçã, cravo, como é que é os mitos aí? Várias dicas, né? Os mitos. Eu vejo, vocês veem aquelas lojas da Liberdade de produtos naturais, tem própolis, gengibre, balinha de gengibre. Sim. E muita gente do Taikai consome isso, falando melhora a voz, mas nada disso é bom. Às vezes até piora, né? Mas, na verdade, o que é necessário é você estar hidratado. E a hidratação não é assim, antes de cantar bebe um monte de água, porque a água ela não vai molhar as cordas vocais, as pregas vocais. Se molhar as pregas vocais, vai entrar no tubo que vai pro pulmão, né, na traqueia. Então muita gente acha assim, não, vou molhar minhas cordas vocais. Não vai. Mas molha o trato vocal, né, a boca, aqui a faringe, que vai trazer mais conforto, vai deixar, né, toda a condição mais umidificada. Então não tem um remedinho, não tem. Não existe. Não tem. A questão da hidratação é uma questão, como é que se diz? Diária. Beber água. Você tem que ter esse costume já de estar com a tua garganta. Uma disciplina, então, né? Você tem que ser disciplinado para cantar. Você tem que acordar, fazer os seus aquecimentos e tal. Hoje eu vou cantar, pego um galão de 5 litros, eu vou tomar até lá, não é nada. Senão não vai adiantar. Inclusive o álcool que muita gente usa, né? Ele tem um efeito anestesiante, e aí a gente perde aquela sensibilidade, que é a sensibilidade que a gente vai usar e treinar para fazer os ajustes. Se você perde isso, a possibilidade de você ter excesso vocal, que a gente acha, tensões a mais, ou qualquer manobra que não seja legal, você perde esse controle, né? Entendi. E deixa eu perguntar uma curiosidade aqui. Qual a diferença de voz de cabeça e voz de peito? Bom, esse é um termo que constantemente é trazido na minha aula logo no começo, né? Que são coisas difíceis, né, de pensar, né? Como que a voz, né, soa mais na cabeça do que no peito? Bom, isso daqui é até polêmico que eu vou falar, tá? Bomba! Eu adoro a polêmica. Eu não trabalho muito com esse conceito, sabe? Com algumas metodologias que eu uso hoje de base, não trabalha com esse conceito, né, de voz de cabeça e voz de peito. Por quê? Né? Vou dar uma explicação genérica que esse assunto vai longe. Sim. Mas o som, né, quando ele é produzido, vou chamar assim, ele é 360 graus, ele não vai mais para um lado do que para o outro, né? Eu entendo, assim, por exemplo, né, a voz de peito é a voz, o que o pessoal mais fala, tá? O conceito que é mais usado. Voz de peito é a voz grave. Você pôr a mão no peito e fazer uma voz grave, você vai sentir vibrar bastante.
Se eu fizer uma voz aguda aqui, botar a mão na testa, vou sentir vibrar mais na cabeça do que no peito. Bom, Ou seja, depende da escala também, da escala musical, ou não? Falei besteira. Você quer dizer, depende da altura da nota, se é grave ou agudo. Tá? Esse é um conceito que assim, eu aprendi lá atrás e é trazido até hoje. Né? Agudo e grave, né? Então o grave você sente mais no peito e o agudo você sente mais na cabeça. Se você for pensar, né, vamos pensar pela acústica, né, o estudo dos sons, né, como o som funciona. O agudo vai vibrar mais num lugar do que no outro? Não. Mas o grave, a gente sente mais a vibração, principalmente no pulmão, né, que é um espaço que tem ar, a gente sente a vibração mais forte, porque a frequência grave, né, você sente na pele. Você vai numa balada até aquele subwoofer, que é o grave, ele tá você sente no peito. Mas aí você vai lá no ensaio, o cara solando na guitarra no talo, você vai tampar o ouvido, você não vai sentir aquela batida no peito, por causa do tipo da frequência, né? Então assim, essa é uma das ideias, né, que me fez dar um estalo e ficar pensando assim, sobre essa questão desses termos. Tem outras também, né? Então assim, eu acabei abandonando de usar esse termo, porque ele se tornou um pouco, sei lá, de repente limitado, né, para explicar as coisas. Certo. Então quando a gente faz esse estudo da fisiologia, né, a gente acaba falando assim, a prega tá mais esticada, tem mais, o músculo tá mais firme, a gente acaba usando termos mais ligados ao músculo e tal, e a gente acaba nem falando esses termos, né? Por exemplo, faz um falsete, o aluno vai lá, mas ele sabe que aqui é uma voz, né, tá na região aguda, e eu vou usar um termo aqui, né, tá na voz passiva, né, tá bem esticadinho, então a gente acaba usando termos mais assim, como que fala? Mas da movimentação que acontece aqui dentro, né? Mas existem vários, inclusive... Ou seja, você adotou uma metodologia a partir do momento que você começou a estudar essa fisiologia, né? Sim. Como você colocou. Aí você conseguiu adotar uma metodologia de juntar tudo. Quer dizer, não é simplesmente explicar, voz de cabeça, voz de peito. Olha, é por isso, é por aqui. Isso é que é interessante. Como ele falou, muito legal. Conhecer o instrumento, conhecer o que está acontecendo aqui dentro, e aí você não fica limitado a voz de cabeça, é voz de peito, é voz nasal, uma não coisa que que isso seja ruim bem. e limitador, mas para mim foi em certo momento, né, essa coisa muito senestésica, sente aqui, sente ali, cada um sente de um jeito, né, o que eu não gostava é essa imprecisão, e nos alunos também, faz esse daqui, tô sentindo mais atrás, outro sente na nuca, outro não sente nada, aí ter, né, entender a mecânica facilitou, né? Para ensinar o aluno e para eu desenvolver minha técnica também. E você, com todo esse conhecimento, Alexandre, quando começa essa história? Porque disseram para você que você é cantor, que você é professor de karaokê. De tudo isso que você tem, como é que você se torna um professor de karaokê? Simplificando bem, né, eu discorro um pouco, mas assim, quando eu comecei a pegar a maior parte dos meus alunos que vieram, o pessoal que frequenta karaokê. Então um vai falando pro outro, vamos fazer aula de karaokê e tal, né? E assim, eu já conheci um pouquinho, né, como que é o curso, né, de karaokê, porque assim, eu fiz a faculdade e tal, de repente eu tive um caminho um pouco diferente, mas muitos, que o pessoal chama de sensei, que é professor, né, eles têm um approach um pouco diferente, né? Às vezes trabalham numa música, ajeita aqui, ali, né? Eu não sei como todos trabalham, mas muitos vêm falar assim comigo, nossa, eu, né, nunca foi trabalhado essa coisa da respiração, essa coisa que você falou nem que seja falar assim, a bala house não funciona para ajudar a cantar melhor, né? Nem que seja esses detalhezinhos. E aí, com o pessoal do karaokê vem um repertório diferenciado, né? Muito mais música japonesa, e a língua japonesa ela oferece, né, articulações dos fonemas diferentes do inglês e do português. Sim. Né? Eu sempre cantei em japonês, mas assim, quando começou a vir essa enxurrada de aluno que quer cantar em, cara, eu percebi assim muito que o ajuste do japonês, né? Você não, muitas vezes você ajustar para ficar mais confortável é errado, porque você muda o fonema, e o fonema daquela palavra na música tradicional é muito importante, né? Então eu fui adaptando
Mas, na real, quando você vai estudar os cantores ao vivo e tal, você vê que eles fazem uso dessas técnicas, todos, em qualquer língua que seja, né? Porque todo mundo tem a mesma coisa aqui dentro, né? Mecânica, a mecânica, né? Então, mesmo não fazendo aula, se você treinar muito, né? E não tiver nenhum tropeço nesse meio do caminho, você vai achar um ajuste confortável e adequado para cantar. Isso acontece muito com o pessoal do karaokê. Às vezes eles nunca fizeram aula e cantam muito. Né? A maioria dos alunos que te procuram, então, é mais da colônia japonesa? Você trabalha com o pessoal, dá aula na colônia, na comunidade? Como acessar suas aulas? De que forma chegam até você, os alunos? Sim. Eu tenho meu trabalho que atualmente eu estou no meu ateliê, que eu atendo online. E muita gente me pergunta, né, será que funciona? Gente, funciona sim, tá? Tem que ter uma adaptação. Então, acho que o grande impasse de fazer aula online, às vezes, do aluno, né, é ter todo aquele dispositivo, né, ligar a câmera e tal. Mas a parte de técnica, a voz é muito simples de trabalhar, mesmo a longa distância. E a questão do ouvir também é possível, né? Então, no meu trabalho, no meu ateliê particular, eu estou fazendo online por enquanto. Mês que vem, eu vou começar a dar aula no espaço lá na associação AJAB. AJAB? AJAB. A gente vai colocar aqui. Tio Enzo, AJAB, por favor. O nosso amigo Dan, né, que tá lá, César Dan? O César, né? E agora que ele tá lá. Que é a associação? A Associação do Jabaquara. Certo. Né? E então eu vou começar a dar... tem um dia que eu vou ficar lá, então eu vou atender presencialmente, né? E eu faço curso híbrido, né? Alguns alunos estão online, às vezes faz alguma aula presencial, outros gostam só da presencial. Então... Mas vai ser, na associação vai ser só para associados ou não? Opa, aí é aberto. Ih, lascou agora. E você volta a ter seu ateliê logo? Você pretende voltar a ter um espaço só para você atender? Sim. Separado. Isso, porque eu estou localizado lá no bairro da Saúde e com filho pequeno e tal, né? Meu ateliê, que é meu espacinho lá, ficou um pouquinho bagunçado. Então eu continuei online. Eu pretendo, né? Vamos ver o que acontece, né? Nessa fase muda tanto a vida. Sim, a gente já viu como você é. Resolve e vou fazer. E aí lá no AJAB eu conversando com o César, eu consegui um espaço para ficar o dia inteiro. É um espaço bom, né? Tem espaço, um espaço físico. Mas esse espaço você dá aula para uma pessoa particular ou tem um grupo, você Sim. reúne uma galera e dá aula para todo mundo ao mesmo tempo? Eu vou focar nas aulas particulares, mas eu pretendo, como ter um espaço físico grande, dar cursos em grupo. Ah, legal! E palestras e workshop, que eu gosto bastante, né, de falar, assim, explicar técnica e tal. Eu vou abrir workshops, alguns gratuitos ou outros cobrando, né? Que legal, falando de Alexandre! Temas, né? Eu gosto de falar de tema que mistura saúde, com canto, com música, um de técnica vocal, outro de canto rock, sei lá. O que aparecer, eu vou preparar um material e eu tô vendo o que eu vou abrir de turmas, né, lá, porque eu vou começar esse trabalho de aula particular mês que vem, né, na primeira semana. E aí, como eu tenho espaço, eu vou ver o que dá mais certo montar lá. E quantos alunos aproximadamente você tem hoje? Você dá aula, porque você vive disso. Sim. Esse é o seu trabalho, é a sua renda. Sim. Quantos alunos você tem hoje? Hoje eu tento manter a faixa de aproximadamente 50, que já é um Galera, bocadinho. Corre então, porque eu não sei se você vai conseguir. Não sei se você vai conseguir uma horinha com esse rapaz, não. Nesse momento, assim, graças a Deus, tá bem cheio os meus horários. E tá abrindo turma, abrindo grupo. Que, aliás, gente, foi difícil. Há um mês conversando com o Alexandre. Há um mês atrás, ele fez todo o remanejamento dos horários dele para poder estar aqui com a gente. Verdade. Foi um pouquinho difícil. E, Alexandre, como é que faz? Eu tô lá em casa agora, tô assistindo e eu quero fazer aula com você. Adorei a entrevista e eu quero te procurar porque eu quero aprender a cantar com você. Como que a gente faz para te achar? Bom, eu não tenho tantas redes sociais, né? Eu acho que eu vou ter que ter, né? Eu acho bom. Mas eu trabalho mais com o e-mail e eu tenho o meu contato do WhatsApp. Né? Certo.
que eu posso passar agora Sim, aqui? sim, depois o Enzo ainda vai deixar estar aqui. embaixo Mas aqui pode falar, no por vídeo favor. e vai estar nos comentários também. Tá. Pode O falar. meu e-mail é aletk.canto@gmail.com. Fala de novo. Aleit de Tom e Jerry, K de Kawahara, meu sobrenome, .canto@gmail.com. Beleza. E o seu WhatsApp, meu Meu anjo? WhatsApp. Não. Sabe o que é essa pessoa? susto! Essa pessoa é assim, ela quer arrumar namorada pra todo mundo que veio aqui. Aí porque ele já falou que é casado, Renata, não esqueça. Ele não vai passar Você não vai WhatsApp pro perguntar. menino? Ela vira assim, todo mundo que vem aquela. E o coraçãozinho? Mas eu quero fazer aula com o menino. Vai estar aqui embaixo, aqui, ó. O contato Tá dele vai estar aqui, galera, beleza? Meu amor, a gente quer agradecer. Infelizmente, a gente tá chegando ao final. Infelizmente. Cara, é muito conteúdo. É muito muita conteúdo. Dá pra Aliás, voltar muita e gente- falar só de uma coisinha. Gente, é muito conteúdo, rapaz. O pessoal que quer saber um pouco mais, então, e abre as suas redes sociais, meu amigo, porque Precisa. ficou muita curiosidade ainda. Muita Que é coisa. legal porque, assim, Alexandre, eu te falo, por exemplo, que nem hoje, muitos nossos, né, telespectadores, web espectadores, não sei como eu falo mais, né, vão assistir, aí vão ficar com uma dúvida, né, porque a gente não perguntou tudo. Né, Pode vai entrar gerar nos dúvida. comentários, O que né? você pode fazer numa rede social? De repente, você não vai precisar perder um tempo, né, explicando ali aquela hora. Você pega essas dúvidas, de repente monta um vídeo. Olha, Sim. Renata Brasil me perguntou sobre isso. Olha, gente, é isso. Uhum. Aí você faz e coloca na sua rede, vai ser muito legal. Com certeza. Né? Bacana mesmo. A gente quer agradecer de coração. Obrigado por você ter arrumado um tempo para estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe. A gente gosta dessa pegadinha aqui de agradecer. E é claro que você não ia sair daqui sem levar uma lembrancinha. É a hora que entra Olha. o si bemol na segunda Vem pra cá, Arex! Esse é o nosso Arex. O nome dele é Kleber, tá? Arex, traz nosso presentinho aqui. Tá? Uau. Meu amor, pode abrir. Obrigada, Arex. Abre, é uma lembrancinha do nosso programa, pra você lembrar que você esteve aqui com a gente. Ah, sim. Olha aí. Nossos amigos aí da Isso. Soundware. E ela é personalizada, tá? Essa Pra caneca. ninguém pegar. É Já tá- sua, é sua. Alexandre, meu nome. E os nossos apoiadores, nossos parceiros da Soundware, eles fazem esse trabalho é maravilhoso, que é direcionado ao público do karaokê. Ou seja, canecas, camisetas, você pode entrar, tá aqui embaixo, tá, galera? Quem quer conhecer o trabalho da Soundware, você quer um dono de casa, de karaokê, ou quer presentear um amigo que ama karaokê, entra lá. Você pode escolher o seu modelo e dar de presente ou para os seus clientes. Ou até criar. Eles se dá uma ideia pra pra criar. eles pra criar Verdade. tudo voltado pro karaokê. Se tiver um aluno, eu quero colocar aqui, como é que é? Vamos colocar assim, não tenho calo na garganta, pode fazer uma camiseta. Pode falar, chama o Uber também. Pode pôr, chama o Uber. Ou então, a Renata eu mandei fazer uma pra ela agora, sou cantora de carreira, é a Renata correndo. Vai vender, viu, meu filho? Vai vender. Meu anjo, obrigada mesmo de coração. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por você ajudar tantas pessoas a realizar um sonho. E agora, além dos particulares, de tudo que você está fazendo, ainda vai abrir aula gratuita. Meu amor, domo arigatou gozaimashita. Eu sempre fico com a pergunta saia justa. Ah. A Renata tá falando que eu tô muito bonzinho. Tá. Mas, então, como no teu caso é muito assunto, cara, eu vou fazer só pra você falar assim, rapidamente, não precisa dar uma explicação muito grande. A diferença. O que é driver, o que é vibrato, o que é o falsete. Rapidinho. Eu vou demonstrar. O Ótimo. drive. Yay! Aí o outro é... O vibrato. Uou! E o falsete... Uau! E aí, se quiserem saber a diferença, né? Realmente. Fisiológica, como fisiológica, você diz. A mecânica funciona. procurem o Alexandre. Show de bola. E é claro, cadê a Mayumi? Mayumi sumiu. Nunca mais Mayumi na vida. Cadê Mayumi? Mayumi tá aí. Vamos procurar onde tá a Mayumi. Gente, dentro do nosso programa
Pode. A gente tem um espaço que é um quadro onde a Mayumi vai na sua casa e ela vai mostrar tudo. O que tem de promoção, o que funciona, o que Mas não é na sua casa, na sua casa de karaokê. Calma, posso terminar? Na casa de karaokê, se o som é bom, se tem estacionamento, se a comida é boa, se não é, a Mayumi vai estar aí te visitando. Você pode entrar em contato com a gente e chamar a Mayumi para ir para sua casa de karaokê para filmar e mostrar para todo mundo como é que funciona. Mayumi, onde pode? Vamos ver! Você sabia que a invenção do karaokê, de certa forma, tem influência da Segunda Guerra Mundial? Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, por diversos fatores como modelo econômico adotado, políticas governamentais, uma força de trabalho altamente especializada e ética, e também pela assistência recebida pelos Estados Unidos da América, cujas intenções não cabem ser polemizadas nesse vídeo, o Japão experimentou um rápido crescimento econômico e transformações culturais, tornando-se uma potência global. 2 pontos são muito importantes. Em meio à modernização industrial, surgiram novas tecnologias de áudio, como gravadores e sistemas de som muito mais acessíveis ao público em geral, e a cultura japonesa sofreu uma significativa ocidentalização. E é nesse contexto que surge o karaokê. Rumores de que em 1971, ninguém. E aí, o Daisuke Inoue pensou: e se as pessoas pudessem cantar com uma orquestra vazia? Ele ia realizar um evento corporativo para as pessoas poderem cantar acompanhadas de uma banda, mas ele não conseguiu reunir músicos suficientes para esse evento. Então veio a ideia dele gravar faixas dessas músicas. Disso, ele aprimorou a ideia e criou a primeira máquina de karaokê. Na época, as pessoas estavam sedentas por interação social e cultural, e poder cantar suas músicas favoritas acompanhadas por uma faixa instrumental pré-gravada nos bares e clubes locais era o match perfeito. E aqui terminaria se você sabia que, se em algum lugar não muito distante dali, Shigeishi Negishi não tivesse tido uma ideia semelhante e também não tivesse inventado uma máquina de karaokê. Fato é que, para sermos justos, apesar de Daisaku Inoue ter levado todos os créditos da invenção do karaokê, inclusive os créditos do Google, Shigeishi Negishi inventou a primeira máquina 4 anos antes. Mas ao que parece, ele não botou muita fé na sua invenção e o produto foi um fracasso comercial. Assim, manifestamos a nossa profunda gratidão a esses 2 seres de luz por nos agraciar com essa invenção faraônica, babilônica, mesopotâmica, nabucodonosoriana, divônica, bafônica, apoteótica, estratosférica, astronômica, magnânima, que é o karaokê nas nossas vidas. E você, sabia dessa treta? Se você tiver alguma curiosidade sobre o universo do karaokê, comenta aqui embaixo que a gente desvenda ela pra você.